Salve, pessoal, boa noite. É sempre uma honra estar aqui com vocês, né? Estamos de volta aí, uma nova temporada do Estado Maior, agora 2024, ano novo. Eu e o Carlos descansamos. Descansamos mais ou menos, né? Na verdade, a gente descansou só desse programa especificamente, porque a gente está toda semana lá no Rubão, a gente faz um monte de outras coisas, trabalho e por aí vai, né? Então, estamos de volta aí, 2024, temporada nova do programa Estado Maior. Esse ano nós queremos convidar um monte de gente aqui para o nosso canal, dando continuidade ao trabalho aí que nós temos feito, né, de fazer aqui entrevistas, conversas, tanto com convidados brasileiros como convidados estrangeiros, para a gente poder entender um pouco melhor do presente, do passado, do futuro, em relação a questões geopolíticas, econômicas, sociais, culturais e por aí vai. E assim, a gente sempre gosta de terminar o ano, né? E começar o ano com convidados que nós consideramos especiais, enquanto amigos, enquanto companheiros aí também nesse campo brasileiro, né, de análises, de uma perspectiva patriótica, né? E hoje nós estamos aqui com o comandante Robson Farinazzo, do canal Arte da Guerra, que dispensa apresentações, né? Que é aí, penso eu, a ponta de lança, a vanguarda nesse renascimento nacionalista que nós temos aqui no YouTube, né, nessa constelação de comunidades, né, de comunidades de canais, né? Então, comandante, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Velasco. É sempre um prazer estar com vocês aí, vocês sabem disso. A gente gosta de poder atender vocês aí, porque eu penso assim, a maneira de vocês pensarem, né, a maneira de vocês encararem o mundo, eu acho que é transformadora, vocês ainda vão fazer muitas mudanças positivas, não só no Brasil, mas como no mundo também. Então, eu fico muito feliz, muito honrado, muito satisfeito de estar aqui. A gente sempre atende os pedidos de vocês aí, tá de pinta lá na agenda com uma cor, né, uma cor especial. Perfeito, muito obrigado, comandante. Também é sempre uma honra tê-lo conosco. E aí, Carlos, como é que você está aí? Tá frio aí? Aqui não há sinal nenhum de aquecimento global. Penso que estamos entrando numa era glaciar, mas começamos aqui o ano, né, muito bem, esquentando aí. 2024 promete ser um ano quente e é uma honra ter cá o comandante. Agradeço aí pela sua presença, por aceitar o nosso convite, pois o comandante, reforçando aquilo que disseste, Rafael, é alguém que realmente vai abrir uma brecha. Ele conseguiu criar um canal que, bom, está lançando aí ondas, né? E a gente tem sentido isso, realmente tem feito um trabalho pedagógico excelente, necessário, que vai transformar o Brasil. Nós aqui estamos aproveitando essa onda e surfando nela, né? Por favor, Rafael. Perfeito, né? Abriu tipo uma brecha na muralha do castelo inimigo, né? Daí a gente está entrando ali na brecha, né, para poder peitar aí o adversário, né? Eu vou começar aqui o nosso papo, até porque a gente quer aproveitar ao máximo o nosso tempo. O comandante, ele está se recuperando aí, estava convalescido, então ele está se recuperando, então não pode também. Ele tem outros trabalhos, outras lutas para fazer ainda hoje, né? Então a gente tem que condensar o nosso papo. Bem, eu vou começar o papo com o comandante em relação ao ano passado, né? O mundo meio que já deu uma virada em 2022, né? Eu acho que ninguém esperava 2022, as coisas que aconteceram em 2022. Acho que todo mundo esperava uma transformação diferente, né, do mundo, e aí aconteceu o baque de 2022 e veio com tudo, e 2023, ao invés de apaziguar ou de levar a resolução, meio que aconteceu totalmente diferente. Então eu queria que o comandante comentasse um pouco, agora, né, após os fatos, né, e como eu tenho comentado, é apenas após os fatos, né, que a gente pode realmente analisar, que a gente pode realmente entender o que aconteceu. Eu queria que comentasse um pouco o que ele pensou de 2023, né, no cenário mundial, o que mais chamou a atenção dele em relação a esse ano que passou, que o surpreendeu. Pode ficar à vontade. Olha só, Machado e Velasco e a audiência da NR aqui. Eu penso assim, né?
Quando os eventos da Ucrânia começaram, nós que temos uma visão mais multipolar, vocês, a gente aqui, a gente já sabia que estava caminhando para uma mudança de ordem, né? Para o fim da ordem. Tanto que eu fiz um vídeo, acho que 2 dias depois, o último dia da ordem unipolar americana. Fiz o vídeo, está gravado, depois procura lá no Arte da Guerra, quem quiser. Então, era mais, até aí, não foi surpresa. Para a gente, para o resto do mundo, né? O pessoal que tem aquele mindset atrasado, ainda que está nos anos 90, não quis aceitar. Agora parece que a coisa está entrando na base da machadada. Só que teve uma coisa, pessoal, que eu não consegui prever. Isso eu realmente fiquei. Até agora eu estou de queixo caído. É a velocidade. É a velocidade com que essas coisas estão acontecendo. A velocidade é muito grande. Vamos pegar, por exemplo, o caso de Israel, que não tenham dúvida, é uma consequência, os eventos que acontecem no Israel, no seu entorno, são uma consequência dessa quebra, dessa mudança de ordem mundial. Tá? Então, o que aconteceu aí? No caso de Israel, eu dei várias entrevistas na imprensa, estava assim, logo no primeiro dia eu já fui chamado, e eu fiquei bobo de ver, porque no espaço de acho que 3 ou 4 dias, a posição de Israel mudou. De vítima, ele passou ao algoz. Eu não esperava isso. Eu não esperava. Também por erros do Netanyahu, vamos colocar assim. Mas o que a gente tem hoje? Você pega aí a Rússia, né, que todo mundo falava que estava lutando com paz, estava acabando munição, e agora falam que a Rússia vai invadir a Europa. Você tem Israel, que dizia-se uma coisa do exército dele, a gente viu que não é nada. O exército de Israel, a gente já provou que não está longe dos outros exércitos do Oriente Médio, que é tão medíocre quanto, que tem os defeitos do exército dos Estados Unidos, né? E isso aí está deixando muita gente aí de queixo caído. Mas assim, para resumir, o que realmente me impressionou foi a velocidade dessas mudanças, a velocidade com que Israel teve uma posição alterada no cenário internacional, a velocidade com que as condições internas de Israel, da economia israelense, estão decaindo, e também a gente não pode descartar, apesar da ONU ser uma entidade que a gente sabe que não é confiável, mas esse evento da África do Sul ter levado Israel a júri na Comissão Internacional de Justiça, eu acho uma quebra de paradigma total. Né? Então, é isso, são mudanças assim, acachapantes. A gente já tem certeza. Eu nasci na Guerra Fria, vivi a unipolaridade americana, todos nós, os mais jovens aqui, são filhos da unipolaridade americana, mas eu já sei que eu não vou morrer nela. Perfeito, comandante. Realmente, eu acho que essa mudança aí no status de Israel foi realmente impressionante. Tem muita coisa acontecendo. Eu acho que a opinião de muitas pessoas em relação a Israel está mudando, né? Eu acho que a gente vai ver a situação ainda piorar, né, para Israel, inclusive, especialmente no âmbito diplomático, né, no âmbito até mesmo da opinião pública, né? E a gente sempre tem tentado enfatizar, o pessoal está mencionando aqui o Rubão, e o Rubão ele sempre faz questão... questão... não é desse planeta, hein? É verdade. Não é desse planeta. Eu resolvi que eu tenho razão. Grande abraço, Rubão aí. Aliás, e aí o Rubão, a gente sempre tem tentado enfatizar, o Rubão sempre enfatiza exatamente que um dos grandes prejudicados em relação a isso vai ser o povo judeu mesmo. A gente sempre tem tentado também enfatizar que é um negócio complicado, né? Porque quando você puxa essa responsabilidade de se dizer um Estado de uma determinada religião, de um determinado povo, é muito complicado, né? Hoje em dia, por exemplo, nenhum país se diz o país dos cristãos, né? Seria muito complicado se dissesse, ainda que os Estados Unidos, quando lida com o Oriente Médio, especialmente 20 anos atrás, queria botar essa banca, né? Então, assim, isso que está acontecendo em Israel é muito ruim, até mesmo para os próprios judeus ao redor do mundo, né? O grande prejudicado no longo prazo, Rafael Veloso, vai ser Israel. Porque eu falei em várias lives lá no Arte da Guerra. Falei, olha, Israel é fruto da conjuntura do final da Segunda Guerra Mundial e se aproveitou das condicionantes da Guerra Fria, conseguiu surfar muito bem. Quando acabou a União Soviética, veio a unipolaridade americana. Israel nadou de braçada,
Só que a configuração é outra agora. Não vai dar para Israel, nessa configuração geopolítica que nós temos, manter os mesmos parâmetros. E eu não sei, pelo que a gente vê, Rafael, eu posso estar errado, viu, Velasco? Mas eu acho que o Bibi, o Netanyahu, ele não é um cara que queira se adaptar a esses parâmetros novos. Aí, paciência, né? Porque o mundo não vai mudar por causa de Israel, tá? Não, e eu acho que eles estão achando que ia mudar. Eu acho que eles estão achando que ia mudar. E aí, me parece que, inclusive, assim, o que sempre garantiu Israel foi esse negócio de estar entre Estados Unidos e Rússia, né? Porque jogava com os dois, né? Manipulava os dois, de certa forma. Os dois países tinham interesse em puxar Israel para o seu lado, ainda que Estados Unidos tivesse muito mais vantagem do que a Rússia em relação a isso, por conta de uma série de motivos. Agora, muitas coisas mudaram dentro da própria Rússia para que a Rússia começasse a desconfiar mais de Israel e começasse a preferir mais o Irã e outros aliados que, evidentemente, não querem ser rafileiras com o Estado de Israel. Agora, por exemplo, a gente viu que recentemente saiu a notícia de que a Rússia vai patrulhar, vai patrulhar com aviões as colinas de Golã, né? Então, assim, isso é um negócio que muito diferente daquilo que a gente tem visto na região nos últimos anos, né? Em que a Rússia, inclusive, tentava controlar todos os atores para que ninguém crescesse demais ou se fortalecesse demais e também ninguém saísse muito prejudicado. Então a Rússia defendia a Síria, mas também não deixava o Irã crescer muito, né? Não deixava Israel crescer muito, mas também não deixava crescerem muito para cima de Israel. A mesma coisa em relação à Turquia. Agora essa configuração está mudando. Pessoal, boa noite para todo mundo que está chegando agora. Otávio, João, Lise, Lucas, Paulo, Alex Land, Miller, Marco, Eduardo, Robson Pereira, Lise, Renata, aliás, o assalamu alaikum para Renata, André Campolino, Luiz Antônio Lapa, eterno Luiz Antônio Lapa, e por aí vai, né? Eu vou já fazer um jabá aqui. Pessoal, se inscrevam aqui no canal, se inscrevam no canal Arte da Guerra. A editora Arcégia, na qual eu trabalho atualmente, está lançando 2 novos livros dos filósofos Diego Fusaro e Alain de Benoit, Golpe Global, Capitalismo Terapêutico e Grande Reset, e Os Demônios do Bem, da Nova Ordem Moral, a Ideologia de Gênero. Esses livros estão sendo lançados por campanha de financiamento através do Catarse. O link está na descrição. Os 2 livros são excelentes. Eu que fiz a tradução. Um aborda o contexto político, né, o uso da crise sanitária pelos governos liberais democráticos para eles passarem aí os seus interesses, para fazerem aí acumulação de capital, para servir aos grandes oligopólios. E o outro livro aborda toda a questão do moralismo contemporâneo, a ideologia de gênero, politicamente correto, ideologia woke, por aí vai. Então, tem quem quiser se aprofundar em relação a esses temas, tanto a manipulação da pandemia para fins políticos, como a questão da ideologia de gênero, apoiem aí esse lançamento, adquiram ali, é o link, primeiro link que está na descrição do vídeo. Carlos. Aproveitando aí o que foi dito, temos visto de fato, né, que uma série de tabus e mitos estão caindo a uma velocidade estonteante, né? O que levaria, o processo que levariam décadas, né, para se firmarem, hoje estão acontecendo em poucos anos. O caso de Israel é paradigmático, né? Até algum tempo atrás, lembro-me que bastava a acusação de antissemitismo para calar a maioria das pessoas. Hoje em dia isso perdeu, né, a força de tão usado que foi, e estamos aí vendo um massacre em tempo real, né? Eu já cansei de ver imagens de crianças desfeitas na faixa de Gaza. Aquilo é realmente nauseante ao máximo. Bom, uma das coisas surpreendentes a respeito da guerra da Ucrânia, né, foi a constatação da precariedade da indústria militar, a parcimônia do material disponível e dos estoques de guerra das nações da NATO. Mesmo quem acompanhava esses assuntos e pesquisava a respeito disso ficou surpreso com a incapacidade do Ocidente para empreender uma guerra
convencional de alta intensidade, né? Bom, tudo isso causa estranheza quando a gente pensa a partir da de uma perspectiva que considera, né, essa capacidade material que é pouca, a partir dos objetivos, né, oficialmente perseguidos pelas elites ocidentais. Há aqui uma distância enorme entre intenção e meios. Bom, comandante, na sua opinião, isso se deve exclusivamente à má formação e à falta de realismo das elites ocidentais, ou o senhor desconfia que aqui objetivos inconfessáveis, não anunciados, nesse tensionamento crescente, né, que pode levar o mundo realmente a uma ruptura semelhante àquela que precedeu a Primeira Guerra Mundial? Na sua opinião, estão as elites ocidentais cientes de que perderam seu poder de determinar, né, os rumos do mundo, buscando uma fratura de forma que possam justificar medidas de exceção a nível interno para continuarem a manter a sua posição nos países que dominam? Pergunto isso, né, com o 11 de setembro e logo a seguir o que aconteceu, né, o Patriot Act, assim como também a recente crise sanitária em mente. Por favor, comandante. Velasco, é o seguinte: as elites sabem que o jogo mudou. Eles não têm dúvida disso, eles sabem. A gente vê pelo discurso, por alguns arranjos, algumas buscas de aliança. Quem não sabe, uma boa parte da sociedade ainda não sabe. Se você olhar, por exemplo, eu acompanho muito a mídia portuguesa. Bom, você está aí, você sabe melhor que eu. A gente nota que uma boa parte da sociedade portuguesa está sofrendo e não sabe por quê. Talvez jogue a culpa na Rússia. Mas eu acho que, assim, a classe média ainda não entendeu o jogo. A elite já. Eles estão procurando agora uma saída, porque, na verdade, o que foi que aconteceu? Qual foi o grande erro? A indústria de defesa do Ocidente se financiarizou. Isso é fulcral, gente. Vocês têm que entender. Se vocês quiserem entender o fracasso da OTAN na Ucrânia, porque eu não vejo. Né? A Ucrânia, para mim, é um ator secundário. Ela só entrava com carne. Né? A Rússia está fazendo uma guerra com a OTAN. Eu não tenho a menor dúvida disso. Acho que ninguém tem. Só que qual foi o erro? É a desindustrialização da defesa. Porque vamos pegar o caso da indústria de defesa americana, que em tese seria a maior do mundo. Não é. A maior é da Rússia e da China. O que eles fizeram nos Estados Unidos? Você faz um avião que custa 100 milhões de dólares, você entrega, você cobra do contribuinte 100 milhões de dólares. Mas esse avião não custa isso. Uma parte desse dinheiro vai para royalties, uma parte desse dinheiro vai para dividendos de Wall Street, salários dos CEOs, recompra de ações para poder valorizar a empresa, né? Lobistas em Washington. Washington é uma cidade com 6 mil lobistas, quase metade disso é da agricultura e da defesa. Né? E financiamento de campanhas de ex-militares para ir para o Congresso defender os interesses da indústria. Então, na verdade, o que aconteceu? Você tem uma indústria que ela pegou esse dinheiro, investiu nessas porcariadas que eu falei para vocês e não ampliou as suas facilidades de produção, suas fábricas, não investiu na cadeia de suprimento, está toda na China, essa é a verdade. O F-35 usa 400 quilos de minerais raros processados na China e de terras raras processadas na China. Nos Estados Unidos não tem condições de fazer. Então, eles tomaram o cheque da Rússia. O russo provavelmente sabia disso. Provavelmente a Rússia sabia disso. Como a gente não tem como, né? Mas eles sabiam. E eu acho assim, por exemplo, a gente está vendo agora, o Anselmo é hoje no Marcelo Militar, está falando da privada superfaturada. Nos Estados Unidos teve caso aí de privada que você compra numa loja de ferragem por $20, mas é vendida para o Pentágono por $3.500. É um fato. Tem vídeos disso, vídeos da 60 Minutes falando desse sobrepreço aí, superfaturamento, etc. Então, eu acho assim, eles nos prepararam. E agora vem a Rússia com uma indústria bélica gigantesca, trabalhando em 3 turnos aí, eles não têm como repor. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é bem gritante, né? A artilharia ucraniana está quase paralisada porque o pessoal não tem munição para entregar. E por que não tem munição para entregar? Uma boa parte dessa cadeia de suprimentos da munição
Vem da China, vem da Ásia Central, vem da Rússia. E os caras fecharam a torneira. Então, é uma crise muito grande. Dá para reverter isso? É coisa de 3 a 5 anos. Você não consegue reverter da noite para o dia. Né? Não consegue reverter da noite para o dia. Então, eu acho assim, eles não calculavam que isso ia acontecer, porque, na verdade, pessoal, vamos ser sinceros, né? Eu vou falar uma coisa, vai ser fácil a nossa audiência entender. A coisa mais difícil da vida é você vender seguros. Porque ninguém acha que vai bater o carro, que vai ser roubado, que vai morrer. Ninguém pensa no pior, ninguém gosta de pensar no pior. Então, o que eles pensaram? Olha, a gente está fazendo guerra contra afegãos, contra líbios, contra kosovares, contra sérvios, etc. E é uma guerra fácil. Então, vamos deixar a indústria assim, a gente ganha dinheiro em cima do contribuinte americano, a indústria trabalha na meia boca, essas guerras a gente tem condição de ganhar, se não ganhar a gente também não faz diferença, a gente prolonga a guerra e ganha dinheiro com isso, e segue o jogo. Só que a guerra da Ucrânia desequilibrou tudo. Como se não bastasse isso, né? Agora você ainda tem ataques na Síria, no Iraque, no Iêmen, e a Coreia do Norte rangendo os dentes. Então é uma situação muito complicada, pessoal. Eu acho que essa gente, assim, eles sabem o que está acontecendo, eles sabem, a elite sabe, estão buscando uma saída, mas eles conseguiram, o mérito que esses caras têm, que esses caras são muito inteligentes, a gente não pode negar isso aí. Eles conseguiram esconder de boa parte da classe média, né, da Europa e dos Estados Unidos. Vamos ver quais os rumos que as coisas vão tomar agora. Eu sou muito cético com relação a esse Ocidente expandido aí, ele conseguir recuperar a capacidade bélica dele. Porque você vê o negócio? Vou te dar um outro exemplo. O Reino Unido hoje não tem gente para equipar um porta-aviões. Os Estados Unidos estão com uma baixa enorme aí. A Marinha Americana está com 7.500 recrutados a menos do que ela precisaria para preencher as bases e navios delas. Então, eu não sei como é que eles vão fazer para resolver isso, sinceramente. É um quadro complexo. Né? Pois é, comandante. Eu também estou fazendo aqui uma observação, olhando para tudo isso seria diferente se o Ocidente estivesse também num outro patamar, né, econômico. Quando a gente olha para as dívidas, né, para a financiarização que aconteceu em toda a economia, falta aqui poder de fogo econômico para o Ocidente fazer essas mudanças necessárias para voltar a ter, né, digamos assim, pelo menos a capacidade para a produção militar ser equivalente aos desafios postos pela Rússia e pela China, né? Isso já começou há décadas atrás, ainda me lembro, né? Foi na época do segundo Bush, que o Rumsfeld tinha a tal doutrina Rumsfeld e começou, né, a investir em forças leves e tal, achando que os desafios futuros seriam esses, lutas contra criadores de cabras, né, aí de chinelo nas montanhas, e a gente viu que, afinal, a Rússia e a China continuaram a investir, né, para se prepararem para uma guerra convencional, fora aí a vantagem estratégica que tem a Rússia, que continua a desenvolver, né, vetores nucleares e tal. Bom, Rafael, por favor, passo aí a palavra. Perguntaram aqui do Lloyd Austin. Aparentemente ele participou aí de uma conferência virtual, né? Mas hoje em dia a gente não sabe, né? A história é esquisita, Rafael, porque não é só o Austin que está desaparecido, né? O comandante dos fuzileiros americanos está desaparecido há quase 90 dias. Exatamente. O comandante do corpo de fuzileiros. Tem umas coisas meio complicadas aí, né, pessoal? Meio difícil de explicar. Vamos aguardar, vamos aguardar. Esse vai ser um ano de muitas surpresas, tá? Fortes emoções esse ano aqui. Nem Janete Claire, né, no auge da sua imaginação, ela conseguiria bolar um roteiro tão mirabolante quanto esse que nós vamos ver em 2024 aqui. Nós não vamos ter sossego. Em relação ao Austin, eu nem aposto nada, tá? Eu acho que a gente tem que realmente aguardar e ver o que vai acontecer aí. Eu sei que algo de errado tem, né? Alguma coisa não está sendo explicada, não está sendo dita. Agora, hoje eu estava acompanhando uma live, um podcast, na verdade, gringo, e o cara estava comentando exatamente que a tendência é que esses casos desse tipo, né? Tipo o caso francês, né? No caso francês não conseguiram ocultar, mas esses casos em que o cara
morre na Ucrânia ou sei lá onde, no Golfo de Aden e por aí vai. E aí dizem que o fulano de tal morreu esquiando, morreu cinco marinheiros esquiando em Aspen, ou coisa do tipo, ou escalando os Apeninos, etc. Isso, assim, vai chegar um ponto, considerando a intensidade dos ataques nas bases no Iraque, em bases na Ucrânia, contra navios no Golfo de Aden e ali no Mar Vermelho, que não vai ter como... O que os caras vão dizer? Vão dizer que o deslizamento levou 50, tá entendendo? Não tem muito o que dizer, tá entendendo? Então, assim, isso aí vai ficar muito complicado dos Estados Unidos administrar. E quando eles não conseguirem mais administrar, vai ser um baque muito grande, né? Porque as pessoas realmente têm essa crença na imortalidade do soldado estadunidense, na invencibilidade da OTAN, de Israel e por aí vai, né? Eu vou perguntar ao comandante o seguinte: o que ele tem visto, né? Porque eu já vi o comandante comentar numa live sobre ele achar que onde a situação é realmente perigosa para o futuro é ali nas Coreias, né? Ali na região da Península Coreana. Então, assim, que o senhor tem visto em relação a essa área, em relação ali à Ásia como um todo, que a gente tem que prestar atenção? Olha, Rafael, os Estados Unidos está tentando atrair aliados contra a China, né? Mas você tem que olhar que esses países eles jogam dos dois lados. O fato do país ter divergências com a China não fará dele um super aliado, um aliado carnal dos Estados Unidos, ainda mais como as coisas estão andando agora. Eu acho uma ilusão muito grande dos Estados Unidos cortejar a Vietnã. Tem países que são naturalmente vassalos, é o caso do Japão aí, que já entregou para Deus, né? E Coreia, talvez a Coreia do Sul também. Mas outros países é meio complicado você contar com essa aliança aí, porque o que vai acontecer? A gente tem que olhar começar a olhar para a nossa sociedade. Você pega, por exemplo, o Brasil, 220, 230 milhões de habitantes. O Rafael e Velasco, a gente precisa vestir, alimentar, dar educação, segurança, água, esgoto, abrigo para essa gente toda. Os Estados Unidos não tem solução para isso, não tem. O que ele vai te apresentar lá? O oquismo, ESG, essas palhaçadas. Eles não têm uma solução. Aquilo que conta no final da história, aquilo que conta, melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que eles vão acabar fracassando por causa disso. Porque esse aqui é o meu negócio. Olha, eu vou fazer um comparativo, vocês vão entender o que eu estou falando. Se critica tanto o grande salto para diante do mal, né, em 58. Você fala, mas beleza, teve seus erros, eu não tenho a menor dúvida disso. Só que se você olhar bem mesmo, esse ESG, porque qual é o problema do grande salto, né? Se apostou num conceito não testado e se carregou tudo em cima dele. E aí deu os problemas que a gente teve lá. O ESG é a mesma coisa, é um conceito que nunca foi testado. E eles estão apostando tudo em cima e já estão começando a aparecer problemas, né? O carro elétrico é uma fantasia até o momento, é um fato. E se ele for uma realidade, ele vai ser uma realidade chinesa. Então, eu acho assim, o que eu coloco? Os Estados Unidos, eles vão cooptar alguns aliados na Ásia, eu acredito que isso seja possível, né? Mas eu acho que o pragmatismo chinês tende a falar mais alto, porque a China ela tem uma vantagem que às vezes não tem. A China consegue te oferecer vantagens concretas. Ela constrói o aeroporto, ela constrói uma estrada, ela constrói um porto, etc. O americano não. Das duas, uma. Ou ele te vende um PowerPoint, dizendo que você tem que melhorar a vida das suas minorias, ou ele te instala uma guerrilha, uma organização criminosa no seu país, te cria uma dependência, depois enfia a tropa lá, que é o que está acontecendo no Equador. Aconteceu na Síria, está acontecendo no Equador. Eu não acho que haja futuro nisso. Eu não vejo futuro nos Estados Unidos. Agora, vamos voltar à Coreia. Uma vez eu ouvi um coreano falar uma coisa que é uma grande verdade. Falou, olha, meu país tem 5.000 anos de história comum. Esses 70 anos, um dia, não vão significar nada. Então, principalmente para a Coreia do Norte, que tem uma pegada mais nacionalista, esses caras não vão desistir, eles têm armas nucleares, têm um exército muito bom, têm identidade e unidade, que eu acho que são duas coisas importantíssimas. Eu acho que mais cedo ou mais tarde vai se partir para uma solução ali. Se ela vai ser violenta ou não, não sei.
mas é um problema que vai estourar na mão dos Estados Unidos. Aí. Não vai ser fácil resolver isso. Segurar, conter a Coreia do Norte é um problema seríssimo, gente. Um problema seríssimo. Perfeito. E realmente, isso que o coreano comentou é verdade. Séculos de história conjunta, eles podem esperar um pouco mais. Né? Esses países todos, eles já se fragmentaram e se reunificaram várias vezes. Né? A China se fragmentou e reunificou 3 vezes. Né? A Coreia também já teve períodos em que ali na península tinha 2, 3 outros reinos. Né? Já foi dominado, já se libertou outras vezes também. Então eles têm um senso de história bem profundo, eles têm como esperar. Pessoal, se inscrevam aqui no canal. Quem não conhece ainda, se inscreva no canal Arte da Guerra. Deem like aqui para fortalecer o nosso algoritmo. E vamos que vamos. Carlos. Canto, olha, aproveitando aí que o comandante citou o caso do Equador, né? Temos visto aí que as pressões contra o Brasil e a América do Sul em geral são antigas, né? Mas elas têm se acelerado e chegaram a um novo patamar desde o início das tais primaveras, né? Ainda no princípio da presidência Bolsonaro, quando Trump estava no poder nos Estados Unidos, eu lembro que se chegou a falar de uma intervenção militar na Venezuela, né? A América do Sul voltou a entrar no mapa da geopolítica mundial. Bom, tivemos aí nos últimos anos golpe na Bolívia. Estamos a ver o que está acontecendo na Argentina, né? A Argentina está se desfazendo. Agora temos essa tensão entre a Venezuela e a Guiana. E o questionamento a respeito da nossa soberania sobre a Amazônia já se tornou no padrão, né, do discurso de muitas nações do norte. E agora, né, fala-se a respeito ali do problema da criminalidade e do poder, né, das facções criminosas sobre a Amazônia. Tudo isso pode vir dar uma série de pretextos no futuro, né, para que a nossa soberania seja ali colocada em causa materialmente. Bom, mas de qualquer maneira, comandante, eu queria saber, olha, na sua visão, quais são, na sua perspectiva, os perigos imediatos e futuros que o senhor depreende para o Brasil, levando em conta o quadro atual. Por favor, comandante. Olha, Velasco, eu acho que a repressão americana na América Latina ela vai aumentar. Na minha opinião, o que está acontecendo no Equador ali é uma biópsia disso. Mas eu penso que ainda hoje a chave da situação latino-americana é a Argentina. Se ela der certo, eu acho que não vai dar. Mas nós temos que raciocinar sempre com cenários. Um cenário, ela piorar mesmo, né? E o Brasil ver isso se afastar essa maçã envenenada, se afastada de vez do horizonte político brasileiro. Mas, se eles conseguirem que ela dê certo ou maquiarem os resultados, que eu acho difícil também, porque eu brinco sempre, Velasco, que no final do arco-íris, né, do neoliberalismo, tem uma Cracolândia, não tem um pote de ouro. Então, eu acho que se eles conseguirem maquiar os resultados da Argentina, aí todos os países vão partir para isso, vão ser diversos El Salvador aqui, mas eu acho assim, sabe? É muito difícil o que aconteceu na Argentina dar certo. Eu acho que vai ser uma vacina para o Brasil, a gente vai se livrar disso. Mas eu, por um lado, também eu enxergo o Brasil como muito imaturo com relação ao mundo. Eu acho que a gente não se tocou o que nós somos ainda. Você viu, a China passou por um sacolejo de 150 anos para sair do outro lado, para sair o que é hoje. A China não nasceu assim. Eles passaram por um sacolejo pesado, essa é que é a verdade. Talvez o mais pesado que a humanidade tenha enfrentado. E eu temo que a gente passe por isso no Brasil, porque nós não estamos preparados, essa é que é a verdade. Nós não estamos preparados. Você pega a esquerda brasileira, ela se acha autossuficiente. A direita brasileira está engatinhando, essa que é a verdade. A direita brasileira nunca se acertou em termos de política. Eu falo sempre que o problema da direita neoliberal é que precisa de 2 coisas para chegar no poder. Um bufão, que ela teve várias vezes aí na sua história, ou um golpe de Estado. Porque no voto vai ser difícil. No voto por cima, no voto por ideias, eu acho muito difícil. Então, essa é a situação que nós temos hoje.
Por isso que eu penso que a terceira via é quem vai salvar o Brasil, que somos nós, nacionalistas, que a gente combina, né? A capacidade, a busca pelo desenvolvimento da esquerda raiz, aquela esquerda dos anos 60, essa busca pelo desenvolvimento, mas também nós preservamos as liberdades que a direita quer, as liberdades individuais que a direita quer. Então, eu acho que, assim, sem esses delírios econômicos e financeiros da direita, tá? De criptomoeda, essa coisa toda aí. Eu acho que a saída é realmente o desenvolvimentismo nacional. Agora, leva tempo, né? Precisa se organizar, o pessoal precisa comprar ideia, as elites brasileiras... Porque vai acontecer uma coisa, Velasco, que é interessante. Vocês guardem o que eu estou falando. Se os Estados Unidos sofrer um baque, a elite brasileira vai perceber o seguinte: eu não tenho mais para onde ir, eu tenho que desenvolver isso aqui, é aqui que eu vou ficar. Porque o sonho da elite sempre foi esse: olha, se tudo pegar, a gente sempre teremos Miami. Eu não sei se vocês vão ter Miami por muito tempo, não. Então, é esse o cenário que eu vejo, né? Eu penso que haverá muita instabilidade na América Latina, mais golpes de Estado, tá? Mais golpes de Estado, inclusive golpes de Estado militares mesmo, como nos anos 60, 70, de tanque na rua, presidente ser deposto, etc. Eu acho que vem muita instabilidade por aí na América Latina, porque os Estados Unidos vai se apegar aqui. Hoje eu já vi um zoom aí de que eles vão sair da Síria. A África, a gente sabe que a presença russa e chinesa ali está aumentando. O Oriente Médio não preciso nem dizer, os Estados Unidos só vão ficar lá se forem malucos. Vai sobrar o quê? América Latina. Então, eu acho que vem muito... E o que é pior, o pessoal não está se tocando, né? Olha, a gente tem um problema seríssimo aqui. Você quer ver um negócio? A direita brasileira, ela quer importar soluções dos Estados Unidos que vão se converter num problema. Essa que é a verdade. E a esquerda brasileira, ela tem mania de importar problemas dos Estados Unidos que não nos solucionam em nada. Por exemplo, o racismo. Eles querem achar que aqui é o mesmo racismo dos Estados Unidos. Não é, nunca foi, nem nunca será. Nós nunca vamos ter uma Rosa Parks aqui. Nunca vamos ter, uma verdade. Não tem uma Rosa Parks, porque todo mundo pode viajar no ônibus onde quiser. Existe, eu acho que, lógico, existe. Os negros no Brasil, eles estão numa condição econômica muito ruim, isso precisa ser melhorado com uma série de ações aí. Mas nós não temos o mesmo painel dos Estados Unidos, gente. É brincar com a inteligência do inscrito, falar que são os mesmos problemas. E a mesma coisa, a direita quer transformar isso aqui numa Miami. Jamais vão ser, cara. É outra realidade, outra pegada, outra cultura, uma série de coisas. Mas eu acho isso, que vão se aproveitar os ingênuos de um lado e de outro, e eu prevejo um período de muita instabilidade aqui na América Latina. Mas, volto a dizer, só para encerrar essa parte, eu acho que a Argentina é a chave de tudo. Se eles conseguirem mostrar algum resultado que convença o eleitorado aqui, eles enfiam um Milei aqui, com ou sem motosserra. Pois, só uma observação, Rafael, antes de passar aí para si. Uma coisa que o comandante disse, que acho aí fundamental, que é essa ingenuidade, né, do brasileiro, e existe esse perigo real, iminente, pois a gente tem visto a NATO, né, sendo escorraçada de todo mundo e podem voltar as baterias para América Latina, especialmente para o Brasil, que é o país determinante, né? Mas o pior é mesmo essa ingenuidade do brasileiro, pois a gente viveu, de certa forma, tão ilhado, né, em relação aos grandes problemas do mundo, criou-se no Brasil um sentimento semelhante àquele que existia na China, né, no fim da dinastia Qing, onde basicamente se achavam imunes em relação a todo o resto do mundo, né, e a gente viu da missão McCartney, fim do século XVIII, até a Primeira Guerra do Ópio, o que aconteceu, né, essa segurança. Quando a história volta a bater na porta da China, veio o século da vergonha. Eu temo que isso possa acontecer ao Brasil. Rafael, por favor. Perfeito, Carlos. Eu concordo plenamente com o comandante, especialmente quando ele comenta sobre a imaturidade, né? A imaturidade e ingenuidade do brasileiro, inclusive ideologicamente, né? Porque fica esse vai e vem, esse bate-bola de um lado para o outro, e aí você tem as pessoas, elas acreditam que elas têm que comprar a caixa toda, né? Tem que comprar a caixa ideológica toda, e ela compra até os ódios, né? Compra ódios, compra ressentimento, né? Então, assim, e esse é um fenômeno que já está sendo superado em muitos países, né? Já está tendo uma superação.
Você tem ali, por exemplo, na Alemanha, que tem tanto ali uma direita meio puxando para a esquerda e agora uma esquerda puxando um pouco para a direita, né? E aí, eventualmente vão se encontrar no meio do caminho. Na França tem alguma coisa nesse sentido. A Rússia já sempre teve praticamente, já tem aí há 20 anos isso aí. Ali os 3 partidos principais já vêm com essa lógica aí de não cair nessa dicotomia. É assim, aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando. As pessoas ainda exigem que a gente assuma um ou outro lado, ao invés da gente, né, a gente concordar em assumir uma posição que é uma posição sim, sintética, né, uma posição sincrética, né, que pega aquilo que há de melhor aí, porque de um jeito ou de outro, em alguma medida, tanto na direita como na esquerda, tem gente que ama o Brasil, tem gente que realmente acredita no Brasil, não são pessoas desgraçadas, né? Acho que é isso que as pessoas dos dois lados precisam entender. Em relação... Pessoal, deem like aqui no canal, se inscrevam no Arte da Guerra. Estão comentando aqui que sobra também para os Estados Unidos e a Europa. Essa pressão que a gente está vendo em várias partes do mundo também vai aumentar na Europa. A Europa vai, a não ser que ela seja destruída, mas ela vai se libertar antes da gente até. Também vai aumentar a pressão lá. Porque assim, de um jeito ou de outro, são vizinhos da Rússia e de alguma maneira a Rússia vai ter que lidar com a Europa. Tá entendendo? Então assim, a nossa situação é a pior do planeta praticamente. Essa é a realidade. Né? Pela própria geopolítica, nós estamos no mesmo macrocontinente que os Estados Unidos. E aí que entra a questão que eu vou colocar para o comandante, que é a seguinte: a gente está vendo também, e talvez isso seja a nossa salvação, talvez seja isso, mas a gente está vendo o aumento da instabilidade dentro dos próprios Estados Unidos. Né? O Conselho de Relações Exteriores lançou no início desse ano um relatório em que eles dizem ali que a maior ameaça, né, que eles detectaram é exatamente ali a possibilidade de conflito, né, de violência política interna nos Estados Unidos, talvez até mesmo atentado terrorista e por aí vai. E aí a gente tem visto aí agora coisa que muita gente nunca nem acreditou, né? Não acreditaram que o Trump talvez voltasse, né? Claro que está cedo ainda, mas estamos vendo uma tendência. Ele passou o trator em Iowa, parece que New Hampshire, eu não verifiquei, mas também saiu bem, né? E assim, ali em Davos, o Alexander Soros falou que é isso mesmo, que o Trump está vindo aí e que isso é um alerta para as elites, para que eles analisem as consequências, né? Ele meio que deixa no ar, né? Não sei o que ele quer dizer, se é alguma ameaça, se é uma chamada aí para que façam alguma coisa. Assim, como é que o comandante vê essa panela de pressão dos Estados Unidos? O que ele está pensando em relação a isso? Olha, Machado, eu acho assim, se houver eleição nos Estados Unidos, vamos ficar no terreno do CES. Se houver eleição, se ela for limpa, se não houver fraude, se o Trump vai concorrer, ele é o novo presidente dos Estados Unidos. Biden não ganha essa eleição. Eu acho isso. Acho que ele vem com tudo aí. Muita gente que votou no Biden vai querer votar nele agora e por aí vai. Mas a gente não sabe, né? O que esse pessoal vai fazer? Esse pessoal está desesperado. A gente já percebeu isso. Essa elite, pessoal, não é elite à toa. Essa gente enxerga longe. Essa gente é inteligente. Ela não pode ser desprezada de forma alguma. Ela precisa ser estudada. Essa gente já percebeu. Agora, nós temos que olhar duas condicionantes. O Trump para os Estados Unidos e o Trump para o Brasil, que é o que nos interessa. Eu falo sempre, eu penso em termos de Brasil. O resto do mundo, meu amigo, eu não sou russo, eu não sou ucraniano, não sou israelense, nem palestino, sou brasileiro. O Trump para os Estados Unidos, para mim, tanto faz. O Trump é o Biden. Eu brinco sempre que o Biden é ruim para metade do mundo e o Trump é ruim para a outra metade do mundo. Não tem o que fazer com aquilo ali. Como é que você vai resolver o problema de um país que tem uma dívida de 34 trilhões de dólares? Não há solução para isso. O lobby da defesa dos Estados Unidos, que é a maior roubalheira do mundo, não vai deixar de roubar. Eles precisam disso. Então, eu não acho que vai fazer diferença entrar o Trump e entrar o Biden. A minha preocupação com o Donald Trump é o seguinte: é que vai aumentar a polarização no Brasil, como já começou a aumentar quando esse maluco da motosserra ganhou na Argentina. A minha preocupação é essa.
Mas eu não acredito que isso vá alterar o rumo que os Estados Unidos estão entrando. Por quê? Porque ali nos Estados Unidos você tem uma classe média que está desaparecendo, gente. Isso aqui é verdade. Por perda de empregos, perda do padrão de vida, aumento da violência, degradação das condições sociais, etc. Você tem uma plutocracia nos Estados Unidos, que essa que é a verdade. O país é governado por um patriciado que não se importa com o andar de baixo. Mais cedo ou mais tarde vai dar um problema. Ou os Estados Unidos vai se tornar pobre de uma vez, ou eles vão tentar resolver o problema na mão grande. Então, eu vejo a coisa dessa forma. Não acho que o Trump vai fazer. Eu vejo muita gente com esperança no Trump. Tanto faz, cara. Tanto faz quem você vai colocar ali. Ele não vai conseguir resolver os problemas americanos, que já são problemas estruturais. Você acha que hoje os Estados Unidos vão se tornar competitivo em relação à China? Não tem mais como. Como é que você vai fazer isso daí? Um país fraturado, cheio de direitos, cheio de leis ambientais que entravam o desenvolvimento, com essa busca dessa quimera chamada ESG aí, tá? Um país que abandonou suas cadeias de suprimento. Lógico, uma coisa que vai aumentar, seja com Trump, seja com Biden, isso o Brasil tem que ficar antenado, é a disputa, né, sino-americana por fontes de matérias-primas. Isso vai aumentar, não tenham dúvidas disso. Isso vai aumentar. Mas, assim, eu não acho que o Trump vai conseguir mudar o cenário, não. Eu torno a dizer, a minha preocupação, né, é o que vai acontecer aqui com o Brasil se o Trump entrar nos Estados Unidos. De resto, lá, eu não vejo saída. Eu acho que aquilo ali já entrou numa espiral descendente e não sei qual será o desfecho. Eu lembro que o Wagner Moura é protagonista de um filme que estreia agora em abril, chamado Guerra Civil, em que eles mostram a separação de 15 estados americanos. Ou seja, Hollywood já está contando com uma guerra civil lá. Não é, assim, por enquanto, está longe, etc., essa hipótese. Mas não dá para descartar, não, pessoal. O quadro ali não é bom, não. A gente está vendo isso agora no Texas, né? Que é exatamente onde a situação está problematizando muito. Uma enorme crise institucional, só para vocês saberem, né? A polícia do Texas expulsou a polícia americana, a Polícia Federal das Fronteiras, a Suprema Corte mandou a Polícia Federal assumir. E por quê? Qual é o problema? Porque a Polícia Federal deixa os migrantes entrarem. E por que os democratas querem que esses migrantes entrem? Porque eles podem votar, vão votar nos democratas. Então é um problema seríssimo. Quando chega nesse ponto da polícia de um estado brigar com a Suprema Corte, olha, é bom pôr as barbas de molho. Tá complicado mesmo ali. Ali é uma situação complicada mesmo. Agora, em relação... É muito difícil os Estados Unidos, independentemente do presidente, não colocarem os olhos aqui na América Ibérica, no nosso continente, pelas leis da geopolítica. Assim, porque é o que vai sobrar. Para que isso não acontecesse, teria que ter lideranças aqui muito fortes para poder sentar na mesa com quem quer que esteja ali. Beleza, a gente vai ter relações, vamos ter relações, mas vai ser em termos favoráveis a nós. Assim, independentemente do que as pessoas acham, tem gente que coloca como sendo algo automático uma inimizade do Trump em relação ao Lula. Eu não tenho certeza absoluta, tá? Porque, assim, tanto o Lula tem traquejo, tanto o Lula tem malícia para poder ali dar um balão, tal como ele deu ali também, teve as suas relações com o Bush, como o Trump, ele é um empresário, né? Ele é um negociador, né? Então, assim, por exemplo, tem uns jornalistas, eu detectei essa movimentação, tem uns jornalistas chineses vinculados ao Estado chinês que estavam ali defendendo o Trump contra a Nikki Haley. Aí eu pensei, será que vai mudar alguma coisa na questão Estados Unidos-China se o Trump entrar? Porque o Andrew Coríbico fala que na época que deu o rolo nas eleições dos Estados Unidos, que tinha gente com 130 anos de idade votando no Biden, tinha gente que votando 2, 3 vezes e por aí vai, parece que o Putin tinha já desenrolado entre o Trump e o Xi Jinping alguma coisa. Isso segundo o Andrew Coríbico, que eu acho que é um analista razoavelmente confiável, né? Então, assim, mas são muitos seis, né? São muitos seis, a gente não sabe nem o que vai acontecer, se vai ter realmente eleições. Agora, Davos está falando já no não sei o que X, né? E aí eu já pensei, estão vindo, e esse não sei o que X aí vai ser 20 vezes mais forte que o outro. Eu já pensei, estão vindo com um papinho aí para poder cancelar eleições,
para poder o pessoal ficar trancado dentro de casa, não sei o que vai dar isso aí não. Né? Então, assim, esse ano vai ser um ano barra pesada. Carlos. Se eu tivesse 130 anos, também votava no Biden. Mas olha, comandante, última questão. Lava Jato, entre outras coisas, né, destruiu uma empresa que começava a despontar no setor da defesa, Odebrecht. A Embraer, há poucos anos, quase foi vendida para a Boeing, né? Agora temos aí o caso da Avibras e há limitações para limitar ou mesmo impedir o avanço, né, do programa de construção de um submarino nuclear no Brasil. Entre as grandes nações do mundo, vou aqui dar o nome delas, os Estados Unidos, Rússia, China e Índia. O Brasil, né, que também faz parte desse grupo em termos de potencial, é definitivamente o gigante bobo e desarmado, né? Levando em conta as lições que a gente pode tirar dos conflitos militares em curso, quais deveriam, na sua opinião, ser as prioridades do Brasil no campo da defesa? E eu aproveito também para fazer uma outra questão para si. Qual a sua posição em relação ao serviço militar obrigatório no Brasil? Deveria ser extinto? Deveria ser expandido para ser realmente um serviço militar obrigatório? Por favor, comandante. Olha, primeiro eu preciso colocar uma coisa, é que como os Estados Unidos preparam os exércitos de alvos potenciais para serem subjugados. Um trabalho que eles fazem. Então, por exemplo, primeira coisa, destruir a indústria de defesa. Eles tentam, por meios econômicos, financeiros, de pressões, etc., destruir a indústria de defesa local. Segundo, cooptação dos militares. Eles fazem uma cooptação pesada mesmo, através de cursos, de doutrinas, de viagens, etc. Terceiro, realização de simpósios. Se você pegar os exércitos do Oriente Médio, com exceção da Síria, e do Irã, todos os exércitos ali são subservientes aos Estados Unidos, são franquias do exército americano, essa é a verdade. É assim que eles trabalham. Pode ver, não tem quase indústria de defesa no Oriente Médio, na Turquia, né? O Irã, lógico. Mas eles fazem isso, destroem a indústria de defesa, mantém aquela dependência, e precisar intervir um dia, sabe que o exército não é um obstáculo, pelo contrário. Então, é assim que a coisa funciona. É assim que eles vão cooptando exércitos. Isso é muito importante, tá, pessoal? Entender o mecanismo americano de cooptação de exércitos. Agora, vamos lá. O caso do Brasil. O grande projeto militar do Brasil, não é porque eu sou da Marinha, não é por ter uma visão estratégica, é o submarino nuclear. O Brasil, com o submarino nuclear, ele teria condições de se defender. Olha, vocês querem ver a força de um bloqueio naval? O bloqueio naval é uma das armas mais perigosas que existe. Eu sempre falei que eu tinha medo do Brasil sofrer um bloqueio naval nos nossos principais portos aqui. Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Tubarão, essas coisas todas aí. Você vê, os Houthis estão fazendo um bloqueio naval em Israel. Sem força de superfície, só com mísseis. Olha a situação de Israel, gente. Olha a situação de Israel. Os Estados Unidos precisam mobilizar 1/3 da armada americana para tentar abrir as linhas de comunicação. Então, o Brasil não pode ficar à mercê de um bloqueio naval e ter submarinos nucleares, né, ou mísseis de longo alcance, mísseis e drones de longo alcance. Eu acho que seria a grande solução para o nosso país. Agora, quanto ao serviço militar obrigatório, gente, eu nunca parei para estudar efetivamente o assunto, né? Eu penso assim, a gente teria que construir um arcabouço de defesa. Essa é que é a verdade. E um arcabouço de defesa para um país que nem o Brasil implica um exército grande, que tenha condições de ser multiplicado, né, de forma, assim, vamos dizer, efetiva em curto espaço de tempo. Nessa configuração, acho que um serviço militar obrigatório ele seria interessante. Mas a gente ia precisar mexer em muita lei, muita coisa. Eu não sei se isso seria possível hoje. O fato é um só. Na configuração atual da nossa mentalidade militar, o Brasil é indefensável. A nossa sorte, o país é muito grande. Mas se encostar, o que eu faria para subjugar um país que nem o Brasil? Não invadiria. Eu ia fechar os portos. Ali, o pessoal ia ter que negociar. Eu fechava os portos, fechava Rio de Janeiro, fechava Belém, assim, ia fechando. Os portos, uma hora o pessoal falava, vamos ter que negociar porque não sai nada, não entra nada, né? Então, a gente não tem essa preocupação. Você vê, agora eu estou vendo aí uns projetos de investir não sei quantos bilhões em defesa. Eu acho bobagem, cara. Você tem que começar por baixo.
A hora que a indústria de defesa dominar o ciclo de fabricar um jipe, um caminhão, né? Canhões, morteiros, coisas simples, ela pode partir para o complexo. Se ela começar por cima, você já quer começar com a faculdade, até a dó. Eu acho que a gente não tem um planejamento estratégico, uma mentalidade estratégica, uma visão de futuro, acho que a gente não pensa o futuro. Eu acho que os responsáveis pela mentalidade estratégica do Brasil não acordaram para o século XXI, não. Mas pode ficar tranquilo, gente. Podem ficar tranquilo com uma coisa. O século XXI, o mundo multipolar, ele vai entrar na sua casa. Se você abrir a porta, ótimo, porque vai ser uma entrada mais suave. Mas se você não abrir a porta, ele vai entrar pela chaminé, vai entrar por baixo da porta, pela janela, mas ele vai entrar na nossa vida. O mundo multipolar veio aí, vem aí, e eu tenho muito receio do Brasil precisar passar por umas situações bastante difíceis aí, mas talvez sejam necessárias ao nosso amadurecimento, né, como sociedade. Mas o que a gente pode fazer, né? Eu gosto muito desse país, mas eu fico muito triste com tudo que está acontecendo, porque não há planejamento estratégico, não há nem visão estratégica. A gente não sabe sequer onde a gente quer chegar. Pois, reforçando aquilo que o comandante disse, né? Do ponto de vista energético, quase todo o nosso petróleo vem aí das plataformas, né? Isso é extremamente preocupante. Sei lá, Rafael, a gente não fabrica fertilizantes. A gente depende do fertilizante. Se houver uma guerra onde alguém fechar os portos, a gente nem planta mais, porque não vai mais ter fertilizante, que vem tudo de fora. Quer dizer, a gente não tem visão estratégica. A gente não tem visão. Outro dia eu vi um pessoal, uns malucos aí falando em guerra com a Venezuela. Pô, camarada, a eletricidade de Roraima vem da Venezuela. Como é que você vai fazer guerra com esse país? Quer dizer, umas loucuras. A gente vê uma falta de visão estratégica, de pragmatismo, de pé no chão, assim. É complicado, viu? É uma coisa muito infantilizada. O nosso pensamento estratégico é infantilizado. Rafael. Perfeito. Pessoal, eu vou agradecer a presença de todo mundo aqui. Deram um grande apoio aqui a gente na nossa temporada 2024 do programa Estado Maior. Eu acho que se bobear, a audiência bateu recorde aqui, né? Até comentaram aí, 700 pessoas. Como é que é? Me parece que a Nova Resistência cresce. Pois evidentemente, graças à presença do nosso comandante Farinazo, mas também, claro, aí a presença e a ajuda de todo mundo que está aqui participando, né? E vamos tentar tornar esse ano 2024 melhor, mais produtivo para toda a comunidade nacionalista brasileira, para toda a comunidade de canais, aumentando aí também o diálogo, a integração entre todo mundo, trazendo mais gente aí para a nossa comunidade de canais, também fazendo pontes nacionais e internacionais com todo mundo, evidentemente sempre com a ajuda do comandante Farinazo aí, que é, como eu comentei no início, a ponta de lança aí, a vanguarda da tropa, né, dessa força nacionalista brasileira. Muito obrigado, comandante. Desejo melhoras. Daqui a pouco vai ter live no canal Arte da Guerra, né? 9 horas, horário de Brasília. 9 horas, pessoal, em meia hora. O comandante vai estar lá, apesar dele ter voltado aí de combates aí da linha de frente, estava lá, né? Nas trincheiras. Vai estar daqui a meia hora aí com vocês. Tô pedindo para trazer o Lloyd Austin Powers aqui no canal. Bem, se ele tiver aí vivo, né? Senão a gente pega a IA que estão usando para ele poder falar aí. A gente bota aqui para conversar com a gente também. Carlos, valeu, Carlos. Boa noite. Boa noite, comandante. Boa noite, pessoal. Um grande abraço para vocês, tá, gente? Vamos se inscrever no canal da Nova Resistência, tá, gente? 9 horas agora tem live no Arte da Guerra. 9 horas no canal Arte da Guerra. Se inscrevam aqui, se inscrevam lá. Bora lá pro Arte da Guerra. Até a próxima, pessoal.